Fala, meu querido concurseiro, especialmente você aí que fez o concurso do Banco do Brasil para TI e se inscreveu como candidato negro. Acabou de sair uma decisão judicial determinando a reclassificação de diversos candidatos negros que perderam a vaga no resultado final do concurso, que já saiu tem um tempo, né? Já está tendo as convocações, sétima turma, né? Já convocou todo mundo, vai todo mundo ser nomeado. Então, mais negros vão entrar nessa lista final. Agora, um pouquinho antes, né? No apagar das luzes aqui, sendo que o concurso está para vencer. A decisão vai ser cumprida pelo Banco do Brasil. E eu queria te mostrar aqui, né, nesse vídeo aqui, o que a gente fez para conseguir isso para todos vocês, né, que estão aí nessa beiradinha de serem aprovados. Então vamos embora, eu vou primeiro passar aqui sobre a decisão, né, vou mostrar, perdão, vou primeiro passar sobre a petição aqui, o que a gente alegou, quais são as irregularidades que a gente apontou aqui nesse concurso, por que os candidatos negros estavam sendo preteridos e depois eu vou passar para a decisão para mostrar para vocês como é que foi a decisão da juíza que determinou a reclassificação desse candidato. A decisão de hoje, tá? Dia 11, tá? A decisão saiu hoje, dia 11, às 15 e pouquinho da tarde. E eu queria passar para vocês, mostrar para vocês aqui um pouquinho do que aconteceu. Então vamos embora, vamos lá. Aqui que você está vendo é a nossa inicial, tá? A nossa petição inicial do nosso cliente. E a gente entrou com essa ação aqui para questionar algumas coisas. Vamos lá. Antes de mais nada, explicar para vocês o problema. O inicial previu a oferta de 3.000 vagas inicialmente, né, cargo de TI. 2.000 vagas imediatas e 1.000 de cadastro de reserva, sendo 20% para candidatos negros e 5% para PCD. Né? Então a divisão estava assim, dando um zoom aqui para vocês verem melhor. Estava assim a divisão, vou tirar aqui para não ficar a câmera em cima. Pronto. Aí aqui, ó. Total de vagas, né? 2.000 aqui, vagas, e no cadastro de reserva 1.000 vagas, para os negros 400 vagas e mais 200 de cadastro de reserva. Então, para os negros, total, tinham 20%, que dá 600 vagas. Porém, né, lá no começo do concurso, quem lembra, em 23, o edital foi retificado, sendo publicado o edital tal, em que foram criadas mais vagas para os candidatos PCDs, razão pela qual as vagas ficaram assim distribuídas. Ou seja, dessas 3.000 vagas iniciais, foram criadas mais vagas PCD, tá? Se você fizer as contas aqui, tem mais vagas do que inicialmente tinha no concurso. Problema. Qual que é o problema dessas vagas, nessas 3.225 vagas? Não foram redistribuídas as vagas dos negros, tá? Se você parar para olhar, negros tem que ser 20% do concurso, só que se eu crio mais vagas para PCD, então eu tenho que calcular a quantidade de negros de acordo com esse novo número de vagas totais. E aqui, ó, ocorre que essa modificação gerou uma distorção na aplicação da política de cotas para os candidatos negros, já que com o aumento do número total de vagas para tanto, deveria também ser ajustado a fim de preservar os 20%. Ao invés das 600, teria que ser 645 vagas. Então, 45 candidatos negros serão beneficiados por essa decisão aqui do nosso escritório, tá? Justamente porque a gente conseguiu exatamente isso aqui. No entanto, às vezes não disponibilizaram reajuste, tal, e o autor aqui, no caso, tinha que ficar na posição 704, que lhe daria o direito, lhe dá o direito de estar dentro das vagas, tá? Pelo menos do cadastro de reserva ali, no finalzinho, né? Caso seja chamado cadastro de reserva inteiro, ele vai ser ali convocado. E também, outro ponto de atenção, tá? Ah, mas se ele está na posição 704, mesmo se você colocar mais 45 vagas, ele não vai ser convocado, que né, 645, ele está na 704, né? Essa distorção aqui, como é que se resolve? O problema é, o edital falava que os negros que tivessem aprovados na ampla concorrência não contabilizariam para as vagas dos candidatos negros que realmente precisariam da vaga para serem ali nomeados nesse cargo. E aí vamos lá, 66 negros tinham a nota suficiente para ficar na ampla concorrência, ou seja, a posição começa a contar ali na 67, né? Por isso que a posição dos negros começou a contar na 67. Já eu mostro para vocês bonitinho como é que funcionava. E aqui, ó, a classificatória final. Se você for olhar aqui, o primeiro negro a ser convocado, o Murilo, ele, né, o terceiro convocação dos negros, ele estava na posição 67. Por quê? Porque 66 pessoas que foram melhor que ele, negros que foram melhor que ele, estavam nessa lista da ampla concorrência aqui, entendeu? Então, essa pessoa aqui, o terceiro e o oitavo. O terceiro e o oitavo de cada dezena são os candidatos negros. Então, tanto o Murilo aqui, ó, que passou na posição 67, quanto, né, o André aqui, está na posição 68 e assim por diante, né? E aí, em resumo, é isso. Aqui eu trouxe um resuminho na petição para a gente mostrar para o vídeo de uma forma bem clara, né? Total de vagas 300, vagas para PPP 600, vagas para PCD 5%. Na nova retificação, o que aconteceu? Diminuiu, né? Então, o novo total de vagas tanto, das 3.000 deveria ser 20%, 645 não foi, tá? Déficit de convocação, 40 candidatos PV para atingir os 20% legais. E aí, o que aconteceu? Né? Isso aqui a gente está demonstrando aqui, tal, como é que funcionava. E aqui, ó, só para mostrar para vocês, vou descer para a planilha, claro, planilhas extraoficiais, porque não tem nenhum oficial ainda, né? Sei que está desautorizada, no momento do ajuizamento do processo foi o que a gente tinha para trazer aqui. E qual que é o problema, pessoal? Como a gente consegue mostrar que realmente os candidatos negros foram prejudicados?
Porque se você for olhar aqui, ó, durante toda a tabela, a planilha, tá tendo esse ajuste aqui, essa proporcionalidade, ó. Alternância, na verdade. Aqui, ó, tem candidato negro, ou ampla concorrência e negro. Ampla concorrência, negro. Ampla concorrência, negro. Tem uma hora, pessoal, que quando chega no final da posição, olha o que acontece aqui. Acabam os candidatos negros. Acabou. Agora só tem ampla concorrência. Entendeu? Olha o problema aqui, ó. Só tem ampla concorrência no resultado final dessa posição aqui para baixo. Então, isso gera um direito para os candidatos negros de pleitearem, né, estarem nessa lista aqui. Ah, Igor, mas é só cadastro de reserva. Tudo bem, é só cadastro de reserva. Mas você sabe que o Banco do Brasil está chamando todo mundo, vai chamar todo mundo desse cadastro de reserva, está esgotando o cadastro de reserva. Então, a chance de você ser chamado é gigantesca. Ah, mas a validade vai acabar agora. Não tem problema. Se você deveria ser convocado na posição aqui do negro, nessa posição aqui, nessa posição aqui, nessa posição aqui, e ele não chamou uma outra pessoa da concorrência, você tem direito líquido e certo a pedir a nomeação, entendeu? Então, com isso, a gente conseguiu essa decisão para quê? Para reclassificar isso aqui. Ao invés de ficar dessa posição para baixo só candidato à boa concorrência, colocar também os candidatos negros para seguir aqui a alternância e proporcionalidade, né? Então, nessa posição aqui, 29,46, depois 29,50, né? De 4 em 4 aqui, para a gente ir alcançando ali o limite das cotas, beleza? Então, aqui, ó, pode ver que não tem nenhum negro daqui para baixo, ó. Nenhum negro. Todos foram derrubados, né, indevidamente na cláusula de barreira que não respeitou a nova quantidade de vagas do edital, tá? Daqui para baixo acabou aqui, essas são as últimas pessoas do concurso e aqui vai ter mais negros agora daqui em diante, beleza? E aí vamos lá para a decisão, o que aconteceu, o que a gente alegou aqui, o que o juiz entendeu que deveria ser deferida a tutela, né? Vamos lá, ele falou exatamente o que a gente falou, ó, o edital foi retificado, né? Todas destinadas a pessoa com deficiência, o autor argumenta que tal acréscimo alterou o universo total de vagas, devendo o percentual de 20% incidir sobre o novo total, 3.225, e não sobre o quantitativo original, 3.000 vagas. Exatamente isso aqui, né? O juiz está indo aqui exatamente no ponto que a gente trouxe. Então, alega a comissão do concurso, ao divulgar o resultado final, não observou a regra de talícia ilegal, computando candidatos negros com nota para aprovação na concorrência tal, e vamos embora. Base de cálculo para nota da base de cálculo para nota da cota racial após a criação de novas vagas. A controvérsia nesse ponto exige definir se o acréscimo de vagas ao concurso, né, altera a base de cálculo para a incidência dos 20%, a lei tal fala que é 20% de tudo, né, de total de vagas do certame, a ADC 41 do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade, o Superior Tribunal de Justiça também, inclusive isso aqui estava na nossa petição, tá? Se você descer aqui na nossa petição, a gente trouxe exatamente esses argumentos. Deixa eu até voltar aqui, ó, que traz exatamente os precedentes que a gente estava citando aqui, que a gente acabou citando. Ó, da reserva de vagas aqui, ó. Os percentuais de reserva de vagas para candidatos negros devem ser aplicados em todas as fases do certame, em relação a todas aquelas oferecidas no concurso, de modo a promover ao máximo a política em tela. A DC 41 também citamos aqui, né? Então, tudo isso aqui foi muito bem construído. Aí o juiz veio citando tanto do STJ quanto do STF, né? STJ aqui, STF aqui. E aqui, ó, o fato de as novas 225 vagas terem sido destinadas a candidatos com deficiência não desnatura sua natureza de vagas oferecidas no âmbito do mesmo concurso público. Embora visem proteger outro grupo igualmente tutelado pela Constituição, elas compõem um universo de oportunidades de acesso ao cargo em questão. A interpretação teleológica sistêmica da legislação de ações afirmativas impõe a conclusão de que políticas de inclusão devem coexistir e ter sua máxima efetividade garantida. A exclusão das novas vagas com base de cálculo das cotas raciais representa esvaziamento da política pública. Então é isso. Em resumo, né, afigura-se plausível o direito do autor à aplicação do percentual de 20% sobre o novo total. E aqui também a questão dos candidatos negros da ampla concorrência não serem contabilizados, também o juiz falou bastante coisa aqui sobre isso. E aqui no final, que é o que realmente interessa, ele fala o seguinte, olha, a iminência das nomeações, bem como o fim de validade do concurso, ainda neste mês de julho, consolida o risco e resultado do processo, justificando a intervenção judicial imediata para cautelar o direito da parte e a lisura do certame. O que aconteceu aqui? Defiro a liminar para determinar que os requeridos, em 5 dias, procedam à reclassificação dos candidatos do concurso público regido pelo edital tal, recalculando o número de vagas reservadas a candidatos negros com base no percentual de 20%, né, 3.225, considerando tantas vagas imediatas quanto as do cadastro de reserva. Na nova lista de classificação, aplica estritamente o disposto tal, de modo que os candidatos negros aprovados dentro do certame não sejam computados para preenchimento das vagas reservadas, que deverão ser computadas. Abstém-se de realizar novas nomeações com base na lista atual de classificação, então está suspensas as nomeações antes de ser resolvido esse problema com os candidatos negros, tá? Até o cumprimento dessa decisão e, por fim, acabou, tá? Então,
essa é a decisão que a gente tem aqui, que a gente conseguiu para o pessoal voltar para o concurso, né? E isso aqui talvez, né, te ajude, você não estava nem esperando, né? Você vai ter ali, fique atento se você passou ali nos próximos 40 candidatos negros ali da posição 670, porque você vai ser chamado, a classificação vai te alcançar, você vai conseguir ali ter a sua posse, né, nesse concurso, sua nomeação, com base nesse argumento que a gente levantou aqui. Então, espero que você tenha chegado até o final. A gente vai... a gente pode até pensar em... Entre em contato com a gente lá, segue a gente no Instagram, a gente tá postando muita coisa sobre isso aqui, de preterição em concursos públicos, preterição em concursos bancários. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Se você não conhece a gente ainda, a gente está atuando bastante forte nessa questão de concursos públicos aqui, federais, só os concursos públicos federais, né? Um escritório bem definido nessa parte. E te faço o convite de conhecer lá o nosso Instagram, conhecer o nosso trabalho, entrar em contato com o escritório para a gente trocar uma ideia. E é isso, fechou? Valeu, aquele abração, tchau, tchau.